E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Há algum tempo atrás, eu andei fazendo uns vídeos, não em sequência, mas fiz vários vídeos falando sobre natação e saúde, da grande contribuição que a natação, como modalidade esportiva, como atividade física, pode dar na recuperação e na manutenção da saúde física das pessoas. Tem vários exemplos, isso é muito conhecido. É um pouco chover no molhado, mas como eu gosto muito disso, eu acabei fazendo uns vídeos desses. E hoje, sexta-feira, eu sextei, então eu queria fazer um vídeo síntese, um vídeo fechamento disso, fazendo uma coisa que há muito tempo eu não faço, contando um caos da minha vida profissional, Eu já fiz isso algumas vezes, o pessoal gosta. E eu vou contar um caso para vocês. Eu estava bem no começo da minha carreira profissional aqui na USP, eu estava acho que na minha primeira década. Eu tenho 4 décadas aqui, eu acho que ainda estava na minha primeira década aqui na Escola de Educação Física, eu já tinha estruturado bem o curso já estava bem montadinho, a sua metodologia já bem encaminhadinha. E eu recebi uma vez um aluno aqui, o nome dele, eu acho que eu posso falar o nome, não vou falar sobrenome, o nome era Ricardo. Recebi aqui um aluno, Ricardo, na minha turma de adultos. Ele estava fora da faixa etária, minha turma de adultos aqui é de 30 a 59 anos. Ele era mais jovem, mas ele entrou com um pedido especial, porque ele veio como uma indicação de que a natação faria bem para ele na sua recuperação. Ele tinha sofrido um acidente e esse Ricardo ele tinha sofrido um assalto, não foi um acidente assim de carro, ele tinha sofrido um assalto, ele estava chegando em casa, o ladrão abordou ele com uma arma, e ele estava indo com a porta aberta do carro, abrindo o portão de casa, aquelas coisas que a gente sabe que acontece, a gente não fica olhando o tempo todo, tudo, E segundo o Ricardo, ele não reagiu, ele foi erguendo as mãos aos pouquinhos assim, bem lentamente, para o ladrão não se assustar, mas o ladrão chegou com a arma assim e sem nenhum aviso deu um tiro nele. O tiro pegou no abdômen, passou por algumas vísceras e se alojou perto da medula dele, pressionando a medula. Não seccionou, mas pressionou a medula. O Ricardo conta que imediatamente perdeu as forças, perdeu a tonicidade, perdeu os movimentos e perdeu a sensibilidade da cintura para baixo. Portanto, havia um diagnóstico assim muito claro, um prognóstico muito claro de paraplegia. E a bala ficou lá, e os médicos inclusive relutavam em tirar a bala ou não. Eu vou abrir um parênteses aqui para explicar uma coisa para vocês. Não sei se vocês sabem, mas ao redor do mundo tem milhares de pessoas com balas alojadas no corpo. Os médicos não retiram a bala se eles avaliam que a retirada da bala vai causar mais danos do que a presença da bala lá, que muitas vezes não incomoda ninguém, por incrível que pareça. Diferente dos filmes de Hollywood, a bala, quando entra no corpo de uma pessoa, ela entra estéril, viu, gente? Ela vem tão quente. Algumas pessoas que levam tiro, inclusive, reportam que o sentimento, uma pessoa que leva tiro, é uma ferroada quente. A bala entra e ela entra estéril, ela não traz infecção, ela não traz nada disso, assim. E muitas vezes a bala entra e se aloja em locais tão inacessíveis, tão complicados de mexer, e muitas vezes os médicos avaliam que é melhor deixar a pessoa com a bala, cura o estrago que ela fez, trata o estrago que ela fez ao entrar, mas deixa a bala lá. Vocês sabiam disso? Milhares de pessoas, algumas com vários projéteis. Eu me lembro que eu li há algum tempo atrás a história de uma pessoa, um homem, ele tinha levado 6 tiros na cabeça. É incrível, Isso não foi um acidente, foi uma execução, Coisa da máfia. Ele levou 6 tiros na cabeça. Os médicos conseguiram tirar só 2 balas. 2 balas eram passíveis de serem retiradas. Ele tinha 4 balas na cabeça. 4 projéteis alojados na cabeça e vivia assim. Vivia assim. Incrível, Fecha parênteses. O Ricardo estava num caso desse. Só que a bala estava pressionando a medula e já causou esse problema todo.
Quando ele estava no hospital, ainda se recuperando, depois já de algum tempo, os médicos conseguiram retirar o projétil. Os médicos fizeram uma nova avaliação, acompanharam, fizeram vários exames de imagem, e ele ficou alguns dias com aquela bala alojada próximo à medula, mas depois os médicos conseguiram retirar. Isso aí aliviou a pressão, evidentemente, mas o estrago estava feito. E o Ricardo, a primeira vez que ele veio aqui para falar comigo, ele veio de cadeira de rodas. Ele veio de cadeira de rodas, e o relato que eu tinha, eu li a ficha dele, ele me trouxe a ficha dele, ele tinha feito inclusive já a reeducação vesical, que ele tinha perdido inclusive o controle dos esfíncteres. Ele teve que fazer reeducação vesical para fazer xixi e tal. Então foi um negócio sério. Como eu disse, não havia seccionado a medula, a bala tinha sido retirada, mas o estrago tinha sido grande, assim. E ele chegou aqui de cadeira de rodas. Então eu entendi a coisa, falei, não, então vamos fazer. Eu falei, olha, o nosso curso não é desenhado para isso, Ricardo, nós vamos fazer o nosso possível. Eu não sou um especialista, não sou um fisioterapeuta, mas eu vou estudar, eu vou ler, vou orientar os meus estagiários aqui e vamos tentar fazer o melhor possível. E olha, gente, para simplificar, acreditem, o Ricardo voltou a ter tonicidade na musculatura, tonicidade suficiente para ele deambular, para ele andar de novo. Depois de algum tempo, o Ricardo apareceu aqui usando, ao invés da cadeira de roda, ele já usava duas muletas canadenses. Muleta canadense é aquela muleta que abraça o braço assim, né? Usando duas muletas. O tempo foi passando, ele continuou fazendo aula conosco, atividades evidentemente adaptadas a todas as limitações que ele tinha, da cintura para baixo. Foi fazendo aula. Ele evoluiu da cadeira de roda para duas muletas, de duas muletas para duas bengalas, e quando ele precisou deixar as aulas aqui, ele estava usando uma bengalinha só e estava andando quase que normalmente. Eu até me emociono quando eu falo disso. Porque vocês imaginam o impacto que isso teve em mim, eu, jovem, né, já apaixonado pela natação, envolvido com a natação, achando que a natação podia fazer de tudo. Quando eu vi esse processo acontecer com o Ricardo, eu fiquei absolutamente embevecido, maravilhado. Eu sei que não foi só a natação. Claro, ele fazia fisioterapia, ele fazia acompanhamento, eu acho que fazia tratamento inclusive medicamentoso, ele fazia outras coisas. Eu sei, a natação não foi sozinha nessa história. Mas eu fiquei absolutamente maravilhado. E ele nem se fala. Ele que teve que fazer reeducação vesical e veio aqui a primeira vez numa cadeira de rodas, ele aprendeu a nadar, ele já sabia alguma coisa, tinha alguma noção, ele era relativamente adaptado. Além de aprender a nadar, ele voltou a andar. Então foi uma coisa maravilhosa. Esse aluno, depois de um tempo, ele ficou conosco alguns anos aqui, né? Depois de um tempo, ele viajou para a Espanha e ele me trouxe uma lembrança. Ricardo, eu guardo até hoje, ó. O abridor de cartas que você me deu, a espada de Toledo que você me deu. Não sei se você lembra disso. Eu lembro, porque eu tenho ela aqui, ó, tá aqui comigo, aqui do meu lado, para me lembrar do que a natação é capaz. Combinada com outras atividades, eu sei muito bem disso, mas essa espadinha está aqui para me lembrar de você, me lembrar do seu caso e me lembrar do que a natação é capaz na vida da gente. Tá bom? Por hoje era isso, gente. Passei aqui só para dar esse toque, para passar essa vivência pessoal, dar esse testemunho pessoal aqui e dizer que a natação tem um poder incrível sobre a saúde das pessoas, incrível. Ela pode, combinada com, como eu disse, outras atividades, inclusive com reeducação alimentar, inclusive com todas essas coisas, né? Ela pode modificar sobremaneira a vida de uma pessoa, mudar da água para o vinho a vida de uma pessoa. Guardem isso no coração de vocês. Tá bom?
Por hoje era isso. Se vocês gostaram, por favor, deixa um like aqui, continuem seguindo a gente, C, curte, compartilha e comenta, divulguem esses vídeos aqui, divulguem o nosso canal, divulguem para os seus amigos. Se você aí que assiste sempre os meus vídeos e não é inscrito, se inscreva no meu canal, as minhas inscrições estão aumentando, campanha aqui para chegar aos 500 mil inscritos, tá bom? E continue mandando para cá sempre as suas sugestões, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!